Sometimes hallelujah, sometimes praise the Lord. Aqueles que trouxeram suas Bíblias essa noite, por favor, abram comigo no livro de Romanos. Não vou detê-los por muito tempo, dou-lhes minha palavra pessoal, vou deixá-los sair a tempo para o domingo. Em Romanos, nas suas Bíblias, primeiro de tudo, no capítulo 5. Começando no versículo 17. E diz assim: se pela ofensa de um homem a morte reinou por alguém. Observe a terminologia. Pela ofensa de um homem significa que a morte de Adão reinou por um, muito mais aqueles que recebem a abundância da graça. E o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Portanto, como pela ofensa de um só julgamento veio sobre todos os homens para condenação, assim também pela justiça de um só, o dom gratuito veio sobre todos os homens para a justificação da vida. Pois assim como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um será feito de muitos justos. Eu quero usar como assunto esta noite, pregando alguns minutos, o primeiro e o último. Nesta passagem que acabei de ler para vocês, nos é dado o início da queda do homem e nos é dado a elevação criado pelo homem, por Jesus Cristo, o primeiro e o último. Abaixem suas cabeças, por favor. Pai Celestial, enquanto chegamos ao culto final desta reunião campal, devo com toda gratidão e gratidão de coração, obrigado. Obrigado por aquilo que vimos, vidas que foram fortalecidas, tocadas, encorajadas, movidas pelo Teu Espírito. Enquanto ministramos estas palavras a este Teu povo esta noite, eu peço que o Teu Espírito flua através de nós. Não apenas através de nós, para que nossa língua possa se tornar como a caneta de um escritor pronto em nossos lábios como chamas de fogo, mas unge essas pessoas para ouvirem aqueles que assistem pela televisão, para que sejam movidos e movidos pela unção do Teu Espírito Santo, onde quer que seja, e eu te peço em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Anos atrás estive na grande Motor City, Estados Unidos, Detroit, em uma cruzada. Estivemos lá muitas vezes. A reunião, que foi conduzida em uma igreja, levou cerca de 8 semanas de duração. Eu ia à igreja pelo menos 2 vezes por dia para orar e estudar para o culto à noite. Meu carro só tinha rádio AM e as estações gospel da cidade eram ambas FM e eu não conseguia recebê-las. Então, ao dirigir do apartamento em que estávamos hospedados, e Francis, Donnie e eu, indo para a igreja, comecei a ouvir uma estação AM que tinha um talk show específico que acontecia todos os dias, mais ou menos na hora em que eu estava dirigindo, principalmente pela manhã. Um desses programas do tipo Calling, onde o público podia ouvir os dois lados da conversa. E dirigindo de um lado para o outro até a igreja. Ouvindo esse programa, constatei que o jovem que era o apresentador da maior parte daquele programa, que você podia sentir que ele tinha algum tipo de problema ao ouvir as suas respostas. Não era um programa religioso e não tinha nada a ver com Deus, mas parecia ter um palavreado em suas apresentações e ele tinha dificuldades. Aos poucos, com o passar das semanas, verifiquei que ele de alguma forma tinha uma grande aversão por qualquer coisa pertencente a Deus. Isso era um tanto óbvio e bastante aparente.
que certa manhã a senhora que ligou, não me lembro bem do que ela disse, mas ela mencionou Deus. E isso pareceu irritar o menino, pareceu acender um fusível. E ele ficou completamente fora de si. Acho que se ele não estivesse no ar, eu ouvi que eles o demitiram mais tarde, mas de qualquer maneira ele teria profanado e amaldiçoado a Deus. Eu acredito que ele teria. Ele passou a informar ao povo que ele não acreditava que havia um Deus. Ele não acreditava que Deus existia. Ele não acreditava que Deus existia, e eu estou dizendo isto muito bem em comparação ao que ele disse. Mas então ele fez algumas perguntas. Se você pudesse ignorar o veneno, o sarcasmo mordaz, o ódio que você vomitou em suas palavras, suas perguntas sobre o que estou falando, se ressonar com você, era válido, e ele fez essa pergunta. Ele disse: se Deus existe, se Ele tem um filho chamado Jesus Cristo, e se Jesus vive e Jesus é o Filho de Deus, e que milhões adoram a Deus, e que Ele é todo-poderoso, como todos dizem que é, e por que Ele não faz algo sobre a bagunça que está no mundo hoje? A guerra do Vietnã estava acontecendo naquela época. Ele diz, por exemplo, por que ele não acaba com aquela bagunça no Vietnã se ele tem todo esse poder? Ele disse, talvez nós merecemos aquilo. Aqueles homens tão perversos e tão malvados que eles merecem o derramamento de sangue que estão acontecendo lá, talvez tenhamos que ter isso para evitar superlotar o planeta. Mas ele disse, porque ele não para todos os carros e destrói todos os acidentes de aviões? Ele tem esse poder. Então ele disse de novo, talvez isso continue com a vida. Mas pelo menos, se existe um Deus e existe um Jesus Cristo, e se ele vive e tem esse tipo de poder, pelo menos ele poderia descer e salvar as criancinhas que estão morrendo com leucemia nos hospitais. Criancinhas que são vítimas inocentes de seus problemas. Talvez merecemos o que recebemos, talvez merecemos as doenças, talvez merecemos os acidentes de avião, de carro que destrói, a guerra, todas as coisas que estão acontecendo, mas as crianças são inocentes. Pelo menos ele poderia fazer algo a respeito. Eu deixarei de lado a blasfêmia daquele jovem, lamentavelmente. Mas em seus corações, essa noite, e aqueles que me assistem pela televisão, talvez tenham pensado a mesma coisa. Não de maneira errada, maligna, ou com iniquidade, mas inerte às suas mentes. Deus, com este grande poder, com esta grande sabedoria, com este grande conhecimento, por que Deus não faz algo sobre a bagunça que a humanidade se encontra? Na guerra, do ódio, da doença, da tragédia, o caos, a catástrofe, porque Ele não faz algo? As tempestades, os terremotos, ciclones e os tornados. Esses pensamentos entraram em suas mentes? Espero responder alguma dessas perguntas essa noite. Espero abordar algumas delas. E para isso eu terei que voltar ao início. Serei breve. Quero que você veja quando Deus fez este mundo no início, não no passado, sem data, não sabemos quando foi isso. Mas eu quero que você veja Gênesis 1 e 2. Há uma grande lacuna entre Gênesis 1 e Gênesis 2. Gênesis 1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E quero dizer isso antes de prosseguir.
Além disso, essa afirmação é enfática, até mesmo dogmática. No início, Deus criou os céus e a terra. Ele fez. A teoria é isso que é da evolução e é a mais absurda teoria, assinosa, ridícula, que já foi perpetrada nos corações e vida de homens e mulheres pelos professores. É ridículo. A ideia de que alguma pequena bomba deslocou para a Terra, vinda para o oceano, o primeiro lugar de onde originou o oceano. De cada coisa nesse prédio, tudo que você já viu em toda a sua vida, as câmeras, os alto-falantes, os microfones, o chão, o prédio, os assentos, suas roupas, os botões, os sapatos, tudo foi feito por alguém. Você olharia para um homem como se ele tivesse enlouquecido se ele lhe contasse e puxasse um relógio do bolso, olhasse para o relógio em seu pulso e dissesse que estava apenas olhando e de repente aparecia gradualmente. Eles finalmente iriam travar ele, não é mesmo? E ainda assim eles nos dizem que um ponto foi levado à costa por um oceano, que finalmente esfriou como um fogo, a névoa veio dos planetas e eles brigam porque não sabem de onde vieram os planetas. E a bomba ficou lá por vários milhões de anos e desenvolveu uma verruga. É engraçado, mas foi isso que ensinaram às nossas crianças, nas escolas. E finalmente a verruga, após reflexo do sol brilhando sobre ela, finalmente se tornou um globo ocular. Agora isso é alguma coisa. E depois de alguns bilhões de anos, virando os olhos na areia, outra verruga apareceu e virou uma perna e finalmente a coisa toda virou um girino. E o girino, como isso aconteceu, não sei, finalmente virou um macaco. Sério, eu sou. Não faz nenhuma diferença que em todo o planeta Terra nunca tenha havido um único elo perdido, solitário, em lugar nenhum, e nunca haverá. Não, nunca haverá. Porque o elo perdido está em todo o caminho, do primeiro ao último elo. Toda cadeia está faltando. Toda cadeia está faltando. Você sabe por que os homens não inventam essa teoria absurda? É porque eles não querem acreditar na Bíblia. Eles não querem acreditar em Deus. Eles simplesmente não querem acreditar em Deus. A Bíblia diz no começo: Deus é uma personalidade inteligente, estar em algum lugar, nas eras do passado, criou os planetas, criou os céus, criou esta terra, criou tudo o que você vê. Não é preciso muito sentido para entender que deveria vir alguma coisa inteligente, mais brilhante do que nós, que criou tudo isso e essas coisas, e ninguém nunca foi capaz de pensar em nada melhor. Este livro ainda vive e está bem no começo. Deus criou os céus e a terra. Eu não gosto nem um pouco de pensar em alguém ensinando os meus netos que o homem veio dos macacos. A única vez que eu realmente fui expulso da escola, eu não deveria ter feito isso. Eu estava errado, eu era uma criança. Eu estava na 8ª série e o professor estava ensinando essas coisas. Ele estava fazendo o seu longo efeito de evolução e colocou o seu estudo no quadro e mostrou. Um homem que tinha pernas de girino e era ridículo. Finalmente eu não aguentava mais e eu perguntei: você acredita nesse lixo? Eu tinha 14 anos. Você acredita nisso, lixo? Eu não deveria ter dito, mas eu disse isso sem rodeio. E ele estava escrevendo no quadro negro e disse: porque certamente eu faço isso, isso é ciência. Eu disse: você acredita que aquele homem veio de um macaco? Sim, senhor, eu sei. Eu não deveria ter dito isso, mas disse. Quando Deus renovou esta terra, Ele trouxe de volta de Gênesis 1 para Gênesis capítulo 2, versículo 1. A terra então se tornou a réplica dos céus.
O céu é muito maior, mas a terra se tornou uma réplica do céu em toda a sua beleza. Era um mundo sem espinhos, sem cardos, um mundo sem insetos, sem germes doentes, sem tornados, sem ciclones, sem furacões, sem nada desta natureza, e os próprios animais eram feras comedoras de grama. Eles não eram carnívoros, eles não eram animais que rasgariam e morderiam. Temíveis, totalmente diferente do que são agora. E neste paraíso Deus colocou sua mais valiosa criação, o homem. E o chamou Adão. Ele fez o homem do pó da terra. E até que Deus soprou seu fôlego nele, e o homem não era mais do que um animal. Mas quando Deus soprou nele, o homem passou a ser uma alma vivente. Ele teve o sopro de Deus nele, feito à imagem de Deus. Agora o diabo odeia isso. Ele odeia o homem simplesmente porque Deus ama o homem e o homem é feito à imagem de Deus. Satanás odeia você. Ele odeia até os pecadores, ele odeia os não salvos, ele odeia os ímpios, ele odeia os imundos. Você diz que ele odeia aqueles que o servem, ele odeia porque eles foram feitos à imagem de Deus. Ele os odeia. E Deus fez essa espécie premiado Adão. Soprou nele, se tornou uma alma viva, deu-lhe uma companheira, tirando uma costela do seu lado. Fez uma mulher. E sabemos que no passado eles nos diriam que o homem era pouco mais que um animal primata rastejante, mas isso não é verdade. O verdadeiro homem viveu em cavernas no passado porque possivelmente não tinha outro lugar para viver em algumas partes da terra, mas o homem nunca foi um primata. Quando Deus criou Adão, ele era a espécie mais brilhante que sua mente possa imaginar. Animais que vieram antes dele, Adão os nomeou. E no nome que Adão lhes deu estão incorporadas todas as características daquele animal em particular. Eu quero dizer a você, Senhor, que tive que ter algum tipo de conhecimento. O homem era um gênio e não era de admirar que ele andava com Deus todos os dias no frescor da noite. Deus descia do céu e ele e Adão caminhavam naquele jardim. E conversavam um com o outro e olhavam para as várias coisas que Deus tinha feito. O homem não tem que estar com Deus antes para ficar bastante inteligente. Isso é um fato, que é verdade. Para alguns de vocês, a forma em que estão é por causa da companhia. Você está numa cervejaria, você está numa discoteca. Você precisa, para chegar a um reavivamento com o Espírito Santo e começar a história da palavra de Deus Todo-Poderoso, você ficará surpreso como as coisas vão mudar. Aleluia, glória a Deus. Este Adão era brilhante, brilhava em inteligência. Ele tinha um corpo. Eles não tinham visto naquele homem, mesmo que ele ainda estivesse vivo hoje. Os médicos do Medicare tinham falido com isso. Mas o problema é que ele não teria precisado do Medicare. Porque naquele corpo, a ciência hoje não entenderia muito bem porque o corpo humano não envelhece. Eles não sabem por quê. Eu estava lendo outro dia numa revista que afirma que o corpo humano, aproximadamente a cada 7 anos, ele se rejuvenesce como uma cobra trocando de pele. E continuou dizendo que os órgãos, o coração, os pulmões, o baço, o fígado, todos esses órgãos do corpo deveriam funcionar para sempre. Isso é o que o cientista médico dissera. Ele disse: não há razão para que o coração não deva durar para sempre, não há razão para que o cérebro não deva funcionar para sempre, não há razão para que o fígado e assim por diante não deva durar para sempre. Eles são tão maravilhosamente feitos. Ele disse: não foi isso que Deus disse? Como aquele homem é maravilhosamente feito. O que é o homem que você se lembra dele? Tu o criou um pouco menor que os anjos. E a palavra em hebraico diz deuses. E Adão nunca teria morrido se o pecado não tivesse sido introduzido no mundo. A causa de todos os problemas no planeta Terra é Satanás e o pecado.
Essa é a causa disso. A causa de todas as dificuldades em todos os lares, é endurecer a vida, é pecado, é isso, rouba, mata, destrói e destrói. Agora que está este homem perfeito neste paraíso chamado Éden, e Deus disse a ele, para comer qualquer árvore do jardim que você goste, de todas, são boas para frutos, exceto uma, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois no dia em que você comer dessa árvore, você morrerá. Isso confunde muitas pessoas, elas não entendem, e eu vou te dizer o porquê. Eles pensam, bem, quando Adão comeu daquela árvore, ele não morreu? Oh, sim. Ele viu que há uma morte muito pior do que a morte física. A morte física é o resultado da morte que Adão experimentou, e eu vou lhe dizer qual é. A morte da qual Deus estava falando quando disse a Adão, se você comer do fruto desta árvore, você certamente morrerá. Que esta morte foi a separação de Deus. Ele disse, você será separado de mim, você entrará na desobediência, o pecado entrará, eu não posso mais ter comunhão com você e será separado. O homem tira sua vida de Deus. Sua vida é Deus Todo-Poderoso. Sua força é Deus Todo-Poderoso. Nossos irmãos e irmãs negros cantam a música, é o Espírito Santo no fogo, isso está me mantendo vivo. Isso é um fato, amigo. E eu quero e digo que não poderia haver maior horror, como cristão e filho de Deus, conhecendo Jesus e servindo todos os dias da minha vida, sabendo e percebendo que não poderia ter mais comunhão com Ele, que seria afastado dele para sempre, para ser o pior ato da agonia do inferno. Acho que superará em muito as chamas do inferno, perceber que o homem não pode mais ter comunhão com Deus. Eu quero que você saiba disso agora que nós nos Estados Unidos estamos tão acostumados que estamos tendo igreja toda noite. Você liga a televisão, é igreja, pregação, igreja, música gospel, igreja, ensino bíblico, e graças a Deus por isso, mas não sabemos realmente apreciar o que temos. Vocês entendem que realmente não sabemos como apreciar o que temos, mas todas as manhãs, quando seus pés tocarem o chão, você deve se levantar com um sorriso e dizer que este é mais um dia que o Senhor fez, e eu me alegrarei com isso e ficarei feliz durante todo o dia. Você deve louvá-lo, agradecê-lo e glorificá-lo. Vocês, homens, devem chegar ao ponto em que quando você bate na mão com um martelo, em vez de qualquer coisa profana, você o agarra e o sangue jorra, mas você diz, obrigado, Jesus, aleluia, obrigado, Jesus. Vocês entendem o que eu disse? Haverá uma paz que encherá os seus corações. Senhora, se vocês ligarem quem atirou em incêndio em algum antigo hospital geral, ou quem atirou em Júnior, ou o que quer que seja, e simplesmente andar pela casa de vez em quando e começar a dizer aleluia ou cantar Amazing Grace, how sweet the sound, você ficaria surpreso com seus nervos vão melhorar, suas dores de cabeça irão desaparecer, suas dores nas costas irão, e os problemas de estômago irão embora, porque você está em comunhão com Ele, você está em comunhão com Ele, e a vida em comunhão. Estou dizendo a vocês que é a vida. A vida. Alguns de vocês, pobres cristãos lamentáveis, estão tomando todo tipo de comprimido que colocam nos laboratórios. Pretos, brancos, azuis e rosas. O que você está me dizendo, Jim Swaggart? Estou apenas te dizendo isso. Se você teria o poder do Espírito Santo em seu coração, espere um minuto, alguns de vocês dizem que eu tenho, mas olhe para ele, segure sua mão, deixe-o carregá-lo com o Espírito Santo, você ficaria surpreso com este velho físico corpo, vai começar a entrar em sintonia, porque a vida em Jesus, a vida em Deus e a vida nesta palavra. Glória a Deus. Aleluia. Deus disse, se você fizer isso, você será separado de mim. A pergunta agora é para Adão, por que você fez isso? Eva, é claro, participou primeiro. Ele estava parado olhando para ela. Aquela árvore estava lá e Satanás é aqui onde ele faz a sua entrada. Ele usa o corpo de uma cobra e a serpente então era o mais belo e o mais inteligente do reino animal dos répteis.
Ela não rastejava sobre a sua barriga e caminhava, andava ereto. E ainda hoje se vê traços de beleza em uma serpente, que uma vez esteve lá. Ele usou o corpo daquele animal e ele questionou os motivos de Deus, e Eva comeu daquela coisa. Eu não sei que tipo de fruta era, mas ela comeu. Adão nunca parou, Adão nunca disse uma palavra, Adão nunca ficou no meio, Adão seguiu o seu exemplo e comeu, e foi aí que a queda aconteceu. Eu percebo que o homem diga: eu não consigo entender. Você está me dizendo que nessa coisa que eles fizeram, que seja o que quer que fosse, eles comeram deste fruto proibido que chama a entrada de todo o sofrimento e da dor de cabeça, da doença e do ódio que encheu este mundo de sangue. Foi exatamente o que aconteceu, eu vou te contar por quê. Não foi tanto o fruto, seja lá o que fosse, mas foi a desobediência a Deus. E quando eles fizeram isso, o pecado entrou, e você diz: bem, por que Deus fez o homem assim? Deus poderia ter feito do homem um autômato, ele poderia ter feito dele um robô. Ele poderia ter feito o homem, até onde esse homem teria sido um computador. Teria sido fácil se ele tivesse feito isso. Mas você se conhece tão brilhante quanto o homem é hoje. Não há alegria em uma peça maquinária. Não há amor. Vocês homens podem iluminar um automóvel até que ele brilhe, mas ele não pode responder. Vocês, senhoras, podem ter roupas mais lindas que o dinheiro pode comprar, ou anéis de diamante em seus dedos, ou pérolas em seus pescoços, mas eles são objetos inanimados mortos. Vocês sabem do que eu estou falando? Vocês, senhoras, podem ter um cachorrinho podre e podem acariciá-lo, mimá-lo, levá-lo, mas ainda ele é um animal. Mas então vocês têm um bebezinho em seus braços, onde ele pode estender a mão e responder a você e finalmente começar a falar com você. Essa é a razão pela qual Deus fez o homem como ele fez. Deus queria o homem com um espírito moral livre, arbítrio, que pudesse olhar para Deus e dizer: eu te amo, eu quero servir você, eu te seguirei, não porque sou forçado a fazer isso, ou programado por algum grande computador celestial, mas porque eu desejo fazer isso. Esta é a razão pela qual o mundo é agora. O homem tem sua escolha. O homem pode amaldiçoar ou abençoar a Deus. O homem pode fazer isso ou pode fazer aquilo. O emblema do mundo é que o emblema do cristão é este: abençoe, abençoe. Você consegue isso. Escolha, poder de escolha. Você não precisa ir para a igreja, você não precisa ler a Bíblia, você não precisa fazer nada disso. Você pode sair e dizer adeus nunca mais e escurecer a porta de uma igreja, você não vai cair morto, você vai continuar eventualmente. Mas quando Adão e Eva fizeram isso, Adão e Eva, eles mudaram de Senhor. Deus não era mais o Senhor deles, Satanás se tornou o Deus deles. Agora estou chegando onde eu responderei algumas de suas perguntas. Satanás se tornou o Senhor e o mestre da humanidade. Satanás se tornou o príncipe dos poderes do ar, o Deus deste mundo. Agora tenha isso em seu coração, em sua mente. Deus, o Pai, que fez este mundo em amor e compaixão, misericórdia e bondade e justiça, não é mais o Deus deste mundo. Não é mais o príncipe dos poderes do ar. Ele não anda mais com Adão. Ele não pode fazer isso porque Adão pecou. E agora o maligno faz a sua entrada porque ele encontrou uma maneira de entrar. E não veio apenas para estragar o paraíso do homem, seus planos são incríveis. Os planos finais de Satanás são destronar Deus. Os planos finais de Satanás é assumir o controle mundial. Os planos de Satanás é ele já arrastou um terço dos anjos com ele e agora ele quer toda a humanidade. E seu plano é bastante seguro porque não há como o homem poder ser salvo. O homem, você vê, foi feito diferente dos anjos. Agora me escute. Quando os anjos foram criados, eles foram criados todos de uma vez sem número.
Quando Deus criou a horta angelical, não sabemos, mas Ele criou milhões e milhões e milhões. O hebraico, a palavra é Cádiz, e Cádiz, a palavra grega é Merides, e Merides são incontáveis. Mas quando Ele fez o homem, não criou mais anjos daquela vez, e foi isso. E quando Ele criou o homem, Ele criou apenas um homem. E deu-lhe a sua esposa Eva, e eles tinham o poder de procriação para uma linhagem de Adão. Agora este era o segredo. E dos lombos de Adão eram cada bebê, e cada ser humano que nasceria na face da terra. E Satanás sabia, se conseguisse fazer Adão cair, que Adão seria contaminado e a queda faria com que cada ser humano nascido resultasse na queda. Ele sabia o que Deus poderia fazer. Satanás agora tranca a humanidade. Veja, quero dizer, ele conseguiu, e essa é a razão pela qual Deus teve esse problema no Antigo Testamento. E ele teve que trabalhar com um homem chamado Abraão e outro chamado Moisés. Foi uma jornada trabalhosa, ano após ano, século após século, tentando conseguir um povo que o seguisse, porque o mundo inteiro estava banhado na sujeira da iniquidade. Sujeira. Satanás o havia trancado. Consequentemente, Satanás se tornou o autor da doença. Ele traz suas mercadorias para o mundo: doença, sofrimento, tristeza, dor de cabeça, roubar, matar e destruir. Não foi Deus quem colocou leucemia em seu bebê, foi Satanás. Não foi Deus quem enviou um tornado e varreu a cidade, foi Satanás. Não foi Deus que trouxe à tona aquela tempestade no mar da Galileia que tentou matar Jesus, foi Satanás. Não é Deus que faz do seu filho um bêbado cambaleante aos 30 anos de idade, é Satanás. Não é Deus que enfia agulhas frias nas veias, é Satanás. Não é Deus que traz a guerra e o conflito do homem na humanidade para o homem. Deus não faz isso, nunca fez isso. Deus é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de compaixão, Ele é um Deus de longanimidade. Sofrimento. E se o homem não tivesse caído? Se o homem não tivesse caído, este mundo seria um paraíso essa noite. Se o homem não tivesse caído, toda a terra estaria gritando louvores a Deus. Não haveria acidentes de carro, nem acidente de avião, nenhum hospital, pois não ficariam doentes, não haveria corpos doentes, não haveria cabelos grisalhos, não haveriam articulações que estivessem doendo com artrite. Todos seriam fortes e viveriam para sempre. Mas Satanás trouxe tudo isso para este mundo. Então não culpe Deus pelas doenças, pelas enfermidades, pelas mágoas, a dissipação, a iniquidade e a maldade. Deus não fez isso. Alguém diz, bem, ele pode fazer algo sobre os problemas? Ah, ele fez, ele é. Aleluia. Agora Satanás está trancado. O que Deus pode fazer? Um anjo não pode descer e morrer numa cruz, não adiantaria nada. Porque não foram os anjos que fizeram isso. Apenas o homem, tinha que haver apenas um homem que se salvasse, e não havia homem. Todos eram culpados. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum justo. Você entendeu? O apóstolo Paulo era disso que ele estava falando em Romanos. Mas não acho que isso que Satanás pegou Deus cochilando. Você não acha que quando Adão e Eva caíram, Deus disse que teríamos uma reunião do conselho? E que teríamos que resolver as coisas? Não pense que Deus sabia o que iria acontecer. Ele não foi pego de surpresa e ele sabia o que iria fazer para impedir, porque a Bíblia diz, antes da fundação da terra, que Deus já havia resolvido isso. Aleluia. Você não está feliz por estar servindo a Deus? Você não está feliz por estar servindo a Jesus? Você não está feliz por estar servindo a Deus?
Não estou preocupado quando chegar ao céu, pois as ruas vão ficar enferrujadas, o sistema de esgoto não funcionará, e os prédios vão cair, e os anjos não saberão administrar. Não estou preocupado com isso, porque sei que Ele sabe de tudo, e já cuidou de tudo, e está tudo resolvido. Glória, aleluia. Agora, o que Ele vai fazer? Parece impossível de fazer qualquer coisa. Eu gosto do jeito que aquele livro diz que faz. Deus até deu pequenas dicas sobre o que ele iria fazer. Ele tinha um chamado para Isaías se levantar antes mesmo disso. Ele começou lá atrás com Caim e Abel, quando Abel ofereceu o sacrifício. Ele começou lá com Abraão, quando ele estava prestes a embocar aquela faca, e ele viu um cordeiro, e Deus e Abraão, chamado de Deus Jeová Jireh, o que significa que Deus proverá. Proverá o quê? Proverá um cordeiro, proverá o Messias. Eles não entenderam tudo, mas sabiam o que estava por vir. Sabiam o que estava por vir. Satanás não sabia como pará-los, porque não conseguia descobrir o que iria acontecer. Alguns cristãos pensam que Satanás é tão inteligente, tão brilhante, o que não é. Alguns cristãos pensam que Satanás pode ler suas mentes. Ele não pode fazer isso. Ele não pode ler sua mente. Você diz bem, muitas coisas acontecem ou muitas coisas aconteceram, mas Satanás não pode ler sua mente. Se pudesse ler a mente das pessoas, ele saberia onde estava o menino Jesus e não teria que tropeçar tentando encontrá-lo para matá-lo. Mas ele não conseguia ler a mente de ninguém. Satanás não cria nada, ele não pode criar nada, ele nunca criou uma árvore, ou uma flor, ou o sol, ou as estrelas, ou a lua, ele nunca criou nada. Tudo que ele pode fazer é destruir. Ele vai destruir sua casa, ele vai destruir seu corpo, vai destruir seus sonhos, vai destruir seu casamento, vai destruir seu amor, vai destruir seu coração, ele vai destruir, é isso que ele faz. Mas Deus faz uma coisa que nem os anjos conseguiram conquistar. Ele mandou o seu filho nascer de uma virgem. Aleluia! Eu não disse uma mulher, eu disse uma virgem, que nunca tinha conhecido um homem. Uma pequena menina com o nome de Maria. E Jesus nasceria em um estábulo, acredito eu, porque somos tantos pobres no mundo e ele nasceu pobre, para que pudéssemos ser ricos nele. Aleluia ao Cordeiro. Aqui está ele agora. Ele cresce como um garotinho. Aos 12 anos de idade ele deveria saber quem ele era quando estava no templo e sabia mais do que os advogados e os médicos sabiam. Ele estava contando a eles sobre todas as coisas que estavam acontecendo e discutindo Isaías, Jeremias, Malaquias, Zacarias, Sanfonias, e ele falaram com tanta sabedoria que eles simplesmente se reuniram ao redor dele para ouvir esse garoto de 12 anos. E quando sua mãe e seu pai finalmente sentiram sua falta, o encontraram depois, e eles olharam para ele e disseram: do que você está falando? Ele disse: estou cuidando dos negócios do meu pai. Aos 12 anos, glória a Deus, ele cresceu em sabedoria e em estatura. Então, quando ele tinha 30 anos, ele saiu pronto para ir. Eu quase sinto pena do diabo, pois Jesus veio agora. E quando ele sai naquele dia, João Batista o viu chegando. Ele chorou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele olhou para ele e pensou: oh meu, o Espírito Santo falou ao coração de João, e João ouviu e pensou: oh Senhor, este é aquele que foi o quarto homem na fornalha ardente com Sadraque, Mesaque e Abednego. Este é aquele que estava com Daniel na cova dos leões. Este é aquele que atravessou o rio Jordão com Josué e caminhou com Moisés através das águas salgadas do Mar Vermelho. Este é aquele que fez o milagre e caminhou com Noé. Este é aquele mesmo Deus que se manifestou na carne, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é ele mesmo. Glória a Deus. E Jesus veio e começou a realizar milagres após milagres. Olhem para mim, ele não fez milagres. E sim Deus, ele os fez como um homem cheio do Espírito Santo. Vocês estão me ouvindo? O que eu estou dizendo?
Ele fez, você diz bem, ele era Deus, sim, ele nunca deixou de ser Deus, mas todos os olhos cegos, ele abriu, todas as pernas mancas, ele fez para andar, todos os mortos ele ressuscitou, todos os milagres que ele realizou, foi como um homem igual a mim e você, cheio do Espírito Santo. Essa é a razão pela qual o diabo odeia o Espírito Santo, essa é a razão pela qual o inferno odeia o Espírito Santo, essa é a razão pela qual a religião odeia o Espírito Santo, essa é a razão pela qual a maioria das igrejas odeia o Espírito Santo, essa é a razão pela qual a maioria dos pregadores odeiam o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o que torna nossas igrejas diferentes dos Connect Club, ele torna nossas aulas da escola dominical diferentes das reuniões de união, isso torna o pregador diferente do relatório de um livro, dando o batismo no Espírito Santo. Aleluia ao Cordeiro. Meu Senhor, isto é bom. O Espírito Santo é o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que vocês têm agora. O mesmo Espírito Santo que está em sua vida, que te vivifica e que te dá vida. Então Jesus iria experimentar o lagar que você vê em seu corpo. Jesus, ele nunca teria morrido se não tivesse dado o livramento à sua vida. Porque a natureza pecaminosa de Adão não passou para ele, porque ele nasceu da Virgem Maria. A semente vem através do homem. Ela nunca tinha conhecido um homem, então esta queda não estava em sua vida. Quando Jesus entrou na cena do tempo, ele era diferente para ter certeza de que não havia nenhuma mancha de pecado dentro dele. Não havia nenhuma mancha do maligno nele. Em qualquer lugar ele diz, Satanás não tem parte em mim. Ele era um homem perfeito. Ele nunca falhou uma vez quando solitário. Ele nunca perdeu a paciência. Ele nunca perdeu a paciência até o momento em que ele quis ficar com raiva do pecado no templo. Jesus nunca falhou uma única vez, levou todo aquele inferno, poderia abrir caminho e sair vitorioso pelo poder de Deus Todo-Poderoso. Agora que ele chega ao fim, ele é o homem perfeito, você não poderia tê-lo matado. É impossível poder matá-lo, simplesmente porque ele não tinha aquela pena de morte dentro dele. Ele disse, nenhum homem tira a minha vida de mim, eu a dou-a livremente. Quando eu morrer, Roma não aceitará isso, os judeus não aceitarão isso, o alto padre não vai me matar, esses soldados não vão fazer isso, eu vou dar a minha vida livremente. Irmão, eu quero que você saiba quando ele chegou naquele dia, o dia mais negro da infâmia. Colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Victor Storm, com cerca de 20 centímetros de comprimento. Sua cabeça incha 2 vezes mais do que o normal. Os cílios ficam para trás até que tiras de carnes ficam penduradas. Isaías disse que eles pegaram suas mãos, pegaram a barba e arrancaram-na de seu rosto. Ele deixou de parecer com humano, parecia um animal. E quando ele começou a carregar aquela cruz, da perda de sangue, ele cambaleava e tropeçava em um homem negro. Alguns teólogos dizem que não era negro, alguns dizem que ele era, e eu escolhi acreditar que era. Ele estava parado na beira da via. E eles obrigaram ele a carregar aquela cruz. E aquele homem negro ficou embaixo da cruz. E eu sei que meus irmãos e irmãs negros carregaram muitos fardos no avanço da civilização. Mas nunca nasceu um fardo maior do que quando Simão ajudou Jesus a carregar aquela cruz até o topo da colina sagrada. Nunca. Nunca. E quando ele foi pendurado naquela cruz, ele se tornaria pecado.
O primeiro homem, Adão, falhou, o último teve sucesso. E Deus fechou as cortinas. E Deus não quis olhar para a cena horrível e virou o seu rosto. Virou-se de costas. Jesus disse: Pai, está consumado. E o véu do templo, pesando mais de 2.000 libras, rasgou de cima a baixo, abrindo o Santo dos Santos, para que quem quiser possa beber da água da vida gratuitamente. A causa do seu pecado e da sua doença e da tragédia, do caos e da dor no coração não é Deus, é Satanás. A causa da terra cheia de sangue não é Deus, é Satanás. E Deus fez algo sobre isso, e logo esse Jesus que ressuscitou dentre os mortos está voltando. Estabelecerá seu reino de graça e glória. A angústia, o pecado, o sofrimento, a doença, a tristeza acabarão. Nunca mais. Incline suas cabeças, por favor. Precioso Jesus. Querido Pai Celestial, esta noite eu te amo e te agradeço. Eu pergunto a Ti, quando chegarmos aos momentos finais deste culto, eu peço a Ti que Tu fales com todos os homens, todas as mulheres, todos os meninos e todas as meninas aqui esta noite. Que Tu pagaste tal preço que qualquer um pode aceitar, que qualquer um pode vir e receber a grande salvação. Eu oro para que o Teu Espírito se mova sobre isso. Ó Cordeiro de Deus, para aqueles que assistem pela televisão, deixe estar, deixe estar. Estejam com as cabeças inclinadas e com os olhos fechados. E vejam, talvez alguns de vocês nesse prédio não entendam os caminhos de Deus e o que Ele quer fazer por você, se você permitir que Ele faça. Talvez algum de vocês pela televisão não entenda, mas se você pegar a mão dele, siga-o. Ele o levará para casa. Ele o guiará para casa. Eu sinto essa presença agora. Eu sinto. Mais uma vez, é o poder do livre-arbítrio. Cabe a você. Você pode dizer sim ou você pode dizer não. Você pode dizer: eu acho que quero seguir o caminho que estou indo, isso é errado, eu sei errado, mas eu vou sair de alguma maneira. É você realmente. Ou você pode dizer: Jesus, eu aceito a Ti e a vida eterna. Quantos nesse prédio esta noite podem levantar suas mãos? Jimmy Swaggart, eu não estou vivendo direito. Quantas vezes eu já fiz esse chamado e às vezes eu acordo 2 ou 3 horas da manhã. E aí meu espírito estou fazendo um chamado para o altar. Estou tentando levar as pessoas a Deus. E isso se tornou uma parte da minha natureza. Quantos neste prédio, neste momento, irão levantar as suas mãos? Ore por mim, no andar principal, em primeiro lugar. Não sei quantos não são salvos e estão aqui, mas se você estiver, Ele estará esperando por você. Não sei quantos afastados estão aqui, mas Ele está esperando por você. E eu preciso que cada cristão que está aqui neste lugar ore nesses próximos momentos.
Você pode levantar as suas mãos e deixar Deus ver, por favor? Preciso de oração. Levante sua mão, a outra mão. Eu vejo isso, Senhor, a outra mão, a outra, a outra, a outra. Quantos? A outra no andar principal, continue levantando. Deus está falando com você. A outra, continue levantando, por favor. A outra, eu os vejo. No meu lado direito, nas arquibancadas, quantos de vocês, irmão Swegart, não estou vivendo direito? Ore por mim. Levante suas mãos a um cavalheiro. Quantos mais a uma senhora? Continue levantando. Ele vê. Outra mão. Uma jovem, um jovem. Quantos mais? Continue levantando enquanto eu circulo esse prédio. Na parte de trás eu vejo isso. Deus abençoe seu coração. Quantos mais? Continue levantando enquanto o Espírito de Deus fala a sua alma. Quantos mais irão levantar? Por favor, a outro, a outro, a outro. Continue levantando. Lá atrás, continue levantando. No lado esquerdo, levante para cima, por favor. Deixe Deus ver. Preciso orar. Um homem, continue levantando para cima. A outra mão, a outra mão. Obrigado, obrigado. Eu quero que todos nesse prédio fiquem de pé, por favor. Todos de pé. Preciso que vocês continuem orando. A cada filho de Deus, continue orando. Continue acreditando em Deus, continue orando. Precioso Jesus, precioso Cordeiro de Deus. Eu vou pedir a Ti neste momento, para cada um de vocês que levantaram suas mãos para tomar uma decisão, e essa decisão é esta aqui. Vocês vão dizer em seus corações que não farão como Adão fez. Vou aceitar Jesus Cristo, estou seguindo o caminho de Deus. Oh, Satanás lutará com você, ele dirá que você não pode viver isso. Ele dirá que você vai morrer e que não vai conseguir, até fazer você acreditar que não pode. Mas você dirá: Senhor, estou seguindo os teus caminhos, os anjos virão com o Senhor. E como eles dizem, agora eu quero que vocês venham. Cristãos, tragam seus amigos, por favor. Come unto Jesus, give Him your life today. Come unto Jesus. Come unto Jesus. Venha para Jesus. Let Him have His way. I know there are things in your life you think He can't forgive. Yes, But yes. He'll forgive and forget, my friend, and show you how to live. Sing it now, sing it. Cantamos todos agora, canta. Unto Jesus, Come unto Jesus. Venha para Jesus. give Him your life. Come unto Jesus. Don't you put it off, my friend. Don't put it off, my friend. You can't afford to wait, for today is the day for you. Tomorrow could be too late. Come unto Jesus. Give Him loves you. your life. He loves you. Today, come unto Jesus. Let Him have His way. Come unto Jesus. Come unto Jesus. Give Him loves you. your life. He loves you. Today, come unto Jesus. Let Him have His way. Don't put it off, my friend. You can
quero que vocês olhem para o irmão Swegert, por favor, por um momento. Cada um de vocês que veio aqui, olhem para mim por apenas um momento. Apenas um momento, por favor. Ser salvo é diferente de qualquer outra coisa. Você recebe de Deus. Não é tanto você tentar fazer algo, mas aceitar já é alguma coisa. E a primeira coisa que eu quero que você saiba esta noite é que Ele te ama. Não importa o que você tenha feito no passado. Ele não guarda rancor. Ele não está bravo com você. Ele te ama. Porque você vê, Ele vê o que pode fazer com você. Ele não vê você como você é, Ele vê você como você será. Depois de ter realizado a sua obra de graça em sua vida. Ele chamou você para nascer de novo. E essa é a descrição mais bonita que acho que qualquer ser humano pode dizer: para sempre, sempre salvo, depois de nascer de novo. Glória a Deus. Agora é isso que vai acontecer com você se você acreditar. Nada pode impedir isso. Os demônios não podem impedir isso. Os espíritos malignos não podem pará-lo. Os céus estão do seu lado. O Espírito Santo está aqui. É a sua vez. Em apenas um momento o seu nome, se você acredita, será escrito no livro da vida do Cordeiro. Daqui a 1 milhão de anos, em algum lugar nas colinas da glória, você estará dizendo a Gabriel: naquela noite em que eu vim a Jesus, Ele mudou meu coração. E mudou sua vida, isso é um fato. Isso vai acontecer. E alguns de vocês perguntam: como posso receber isso? Aceitando a Jesus Cristo. Jesus é a chave, Jesus é a porta. Você aceita Ele em seu coração e Ele realiza a obra da graça. Agora eu vou te dizer como fazer. O que Deus me diz para fazer anos e anos atrás, e já vimos milhares de salvos. Quero que vocês inclinem suas cabeças, por favor, e fechem os seus olhos. Eu vou fazer a oração do pecador. Quero que vocês orem depois de mim e acreditem agora. Não apenas digam as palavras. Agora acreditem que vocês serão salvos. Deixe-nos orar. Querido Deus no céu, eu venho até a Ti, no nome do Teu Filho Jesus. Estou cansado do pecado e do jeito que vivi. Por favor, perdoe-me. Limpe-me com Teu sangue de toda injustiça. Tu dizes em sua santa palavra, Romanos 10:9, se confessarmos Jesus Cristo com a minha boca e cremos em nosso coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, seremos salvos. Então agora, com a minha boca, eu confesso Jesus Cristo. Em meu coração, eu acredito que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e Ele está vivo. Eu aceito. Jesus Cristo é meu Salvador, é meu Redentor. E de acordo com a Tua palavra, a qual não pode mentir, e nesse momento eu estou salvo. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao Cordeiro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Levante as suas mãos agora. Come
Don't put it off, my friend. You can't afford to wait, for today is the day for you. Tomorrow could be too late. Come unto Jesus. Give Him loves you. your life. He loves you. Today. Come unto Jesus. Let Him have His way. Give Him loves you. your life. He loves you.